Aleluia, glória a Deus, louvado, engrandecido é o nome do nosso Senhor. Aleluia. Como que você está? Está firme no propósito? Já recebi alguns testemunhos, recebi vídeos. Os sacerdotes estão de pé. Que coisa linda, eu creio no meu milagre também, em nome de Jesus. Deixa eu dizer algo para você. Essa música, né, esse louvor hoje, ele gritou no meu coração. Deus não é homem para que minta, nem que se arrependa. Deus tem projetos e planos maiores do que eu e você pode imaginar. E onde foi lugar de vergonha, vai ter sim a dupla honra. Eu tenho certeza do que eu digo para você. Conversei muito com Janaína hoje. Deus nos colocou hoje em lugares que eu nunca pensei em pisar na minha vida. Passava, via aquele programa de TV e só pensava que coisa linda deve ser ali dentro. Mas o Senhor tinha um plano para a minha vida que nem eu podia imaginar. E eu só consegui viver esses propósitos do Senhor por algo chamado obediência. A obediência é a chave que movimenta o coração de Deus. A adoração, você entendeu, você tem que adorar. Deus está buscando verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Mas a obediência é a chave que abre portas na sua vida. E eu quero te convidar a viver esse sobrenatural. Porque um dia eu estava escondida atrás das malhadas. Mas hoje o Senhor me apresentou pessoas e o Senhor está divulgando e soprando meu nome onde nunca nem sequer eu pensei que chegaria. Para vocês terem uma ideia, hoje eu gravei para um programa de TV aberta. Não é podcast, é um programa de TV aqui da minha cidade, do litoral. E nesse programa só senta a maioria convidados que pagam. E o dono do programa estava me procurando para você ter uma ideia de como que Deus faz. Eu vou mandar para vocês, vai sair no YouTube, vai sair aqui no programa dele, né, que é daqui da Baixada Santista, mas você vai ver o que ele falou. Você vai contemplar a glória de Deus. Ele falou, o próprio Senhor me apresentou você. Eu quero você aqui mais uma vez. Já saí de lá com a agenda marcada de novo. Então você tem que ver o que Deus tem feito. Eu tenho certeza que o Senhor vai abrir portas e vai escancarar no mundo espiritual. E tudo isso foi gerado através de algo chamado obediência. E é isso que eu gero no seu coração. Obediência às escrituras. Pastor, é impossível. Não é impossível porque eu consigo viver. Pecar eu peco sempre. Mas se você ama a palavra, você vai amar obedecer ao teu pai. E é isso aqui que você precisa gerar no seu espírito em nome de Jesus. Amém? Preparados para mais um dia na presença do Senhor? Vamos para o nosso propósito. Hoje quem vai trazer uma palavra poderosa é a nossa pastora aqui do ministério, Eliana. É a canelinha de fogo aqui. Vocês vão amar ela. Mas eu quero trazer algo aqui para o seu coração. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, 5, 6 e 7. Para começar. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 7. A Bíblia vai dizer assim: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Essa palavra em 1 Coríntios vai falar do amor de Deus com os filhos, tá? Isso aqui, basicamente, nos livros, né, nas Bíblias de estudo, tá falando do amor de Deus com a igreja. O amor que Deus tem. Então, Deus está falando que o amor dele tudo suporta, o amor que ele tem por nós. Ele não desiste de um filho.
tá? Ele não desiste, ele não deixa de te amar porque você pecou contra ele, diferente de mim e de você, que somos fracos, limitados e seres humanos. Nós deixamos de amar pessoas, né, pelas falhas, nós deixamos de caminhar com pessoas por traumas, por frustrações. Então, assim, eu venho trazer uma reflexão dentro desse texto porque uma pessoa que ela diz amar o outro, ela suporta. E aqui a gente está falando de casamento, tá? Vou trazer no contexto do casamento, que é o tema da nossa campanha. Uma pessoa que diz amar, mas não suporta uma falha do marido. Uma pessoa que diz amar, mas não tem paciência, né? Para entender que o tempo do outro não é o seu. Que talvez Jesus chegou para sua vida, mas não chegou para o seu cônjuge. E tudo tem um tempo abaixo do céu. E hoje, porque talvez você está espiritualmente mais evoluída, você começa a olhar para o seu cônjuge e dizer, não quero mais andar, não preciso suportar esse casamento. Muitas pessoas chegam com uma ideia fixa de que Deus chegou na sua vida e não tem nada no seu casamento. Tá errado, tá? Tá errado. Se Deus chegou num relacionamento, ele quer curar os dois. Não é só um, tá? Um foi quem estava disponível com o coração aquebrantado. Aquele que chegou, quando Deus chegou na sua vida, é porque você foi o Saulo, que estava ali à beira do caminho, e Jesus te encontrou. Agora, se ele não encontrou ainda o seu marido ou a sua esposa, é porque tem tempos diferentes para pessoas diferentes. Só que eu não posso achar que Deus chegou no meu casamento, e agora que ele chegou, eu vou me separar. Agora que Deus chegou, ele chegou para trazer desunião. Tá errado. Deus, ele é a união. Deus não chega numa família para salvar um e condenar o outro. Deus, quando ele chega numa família, ele chega para estruturar. Ele vai colocar tudo que está fora no lugar. Mas para ele colocar o que está fora no lugar, talvez exista momentos de crise, exista momentos de desunião, eu digo, entre o casal, porque ele tem que tirar a sujeira que está debaixo do tapete. Não é assim? Tem pessoas que pedem para Deus mostrar o oculto e o escondido. Quando Deus mostra o oculto e o escondido, não tem estrutura. Não é assim? Então, nem sempre Deus vai mostrar o que está em oculto e escondido. Porque primeiro ele quer olhar para você e ver se você realmente está preparada para receber algo da parte dele e ter estrutura para não acusar, para não apontar, para naquela hora você segurar a mão daquela pessoa. A Bíblia é muito clara quando diz que o amor é paciente, é bondoso, não é grosseiro, não é uma pessoa irritada, não guarda mágoas. Não é assim? Existem muitas pessoas que carregam mágoas e mágoas geram doenças. O maior problema de pessoas hoje que se encontra com câncer, que se encontra com alguma doença no físico, se você estudar o contexto da história, é uma falta de perdão. E pode estar atrelado muitas vezes a um ex-relacionamento que já passou, né? Passaram pessoas pelas nossas vidas e pessoas nos trouxeram problemas, trouxeram frustrações, e por você hoje se encontrar dentro de um cativeiro, você acaba tendo que você não consegue perdoar aquela pessoa. E aí traz problemas grandes para sua alma e transfere para o seu físico. Então o perdão é libertador para você mesmo, não é para o outro, é para você. Então você precisa exercitar o perdão, precisa verbalizar. O mundo espiritual precisa entender que você perdoa, que você não quer estar mais nesse lugar de juiz, que você não vai esquecer do que fez, porque eu não esqueço do que me fizeram, mas eu não fico presa na dor. Eu não me permito estar dentro de um cativeiro de remorso, eu não me permito estar dentro de um cativeiro de rejeição, de dependência emocional. Então tem muitas coisas que você vai começar a olhar esse texto de Coríntios e vai entender que esse amor, muitas vezes eu e você não vamos conseguir. Eu e você não vamos conseguir, porque é um amor de Deus para com a igreja. Nós somos falhos e pecadores. Todos os dias eu busco melhorar um pouco mais na presença do meu Pai. Então, assim, que este texto, né, quando fala o amor tudo suporta, que você possa pedir para ser imagem e semelhança de Deus. Porque Deus suporta muita coisa. Inclusive, Deus suporta tanta coisa que, como eu disse, adultério espiritual, que é visto como prostituição aos olhos de Deus.
Uma vez que as pessoas têm dificuldade de entender as escrituras e precisam de pessoas ou de coisas ou de objetos para expressar a sua fé, é um adultério espiritual. E isso aqui Deus até suporta, ele está olhando e está suportando pelo tamanho do amor que ele tem para comigo e com você. Quero trazer também outro texto aqui, que está, estou com 3 Bíblias aqui também hoje. Está em Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías capítulo 11, no versículo 2, vai dizer assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conselho e fortaleza, repetir, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deixa eu te dizer algo. Esses 7 Espíritos de Deus é um só, que é a plenitude do Espírito Santo. Se hoje você tem o Espírito Santo que mora dentro de você, porque você é o templo, você precisa ter os 7 Espíritos de Deus ativado dentro de você. Se algum desses Espíritos, que se forma um por completo, estiver em desacordo, você começa a sentir que a chama vai se apagando. Você começa a entender que dentro de você está abrindo alguma falha. Em algum momento você precisa voltar para o ponto inicial, olhar para o seu interior e falar assim: aonde foi que eu errei? Que algum desses espíritos, que é um só, como eu falei, que é o Espírito Santo, está em desacordo. Porque quando a palavra de Deus diz que repousará sobre mim, então eu preciso ter o espírito de sabedoria. Sabedoria é o que estava sobre Salomão, e sobre Salomão ele sabia governar bem. Inclusive, eu quero que você entenda, o espírito de sabedoria precisa ser ativado dentro dos lares, dentro das casas, tá? Dentro das casas. O espírito de inteligência para você poder entender a mente humana também, porque a inteligência vai te levar também a lugares que você precisa ativar esse espírito para entender. Então, inteligência tem que estar ativado. Espírito de conselho, conselho como? Dentro da palavra. Um conselho de uma mulher cristã, de um homem cristão, só vem debaixo de palavra. Nunca você vai falar assim: eu acho dessa forma, ou a sua vida pode ser que seja dessa forma. Não. Espírito de conselho vem dentro das escrituras, tá? Fortaleza é para você sentir forte. O que João fala, né, quando a gente lê a carta? Que nós precisamos ter força, né? O reino dos céus é tomada força. Então essa fortaleza é a unção do boi selvagem que está sobre a minha vida e sobre a sua. É nesse momento que você entende por que eu consigo, né, participar de live, acordar na madrugada para orar. No outro dia eu tô de pé de novo, guerreando aqui. Por quê? Porque tem a fortaleza aí dentro. É o Espírito Santo que te faz mais forte, porque nós não conseguimos, tá? Por nós mesmos nós não conseguimos, mas o Espírito Santo traz fortaleza, tá? O Espírito de conhecimento. Conhecimento, você vai estudar as escrituras, vai entender o que está por trás da letra. Por trás da letra vem a sabedoria que você já tem ativado. Então o conhecimento, Deus ele vai se revelando através da sabedoria, que ele te mostra algo que ninguém viu nas escrituras. São os códigos, como nós falamos, que muitas pessoas têm dificuldade para entender. Mas é a sabedoria que está dentro do espírito de conhecimento, os dois estão ativados. E o temor do Senhor. O temor é o amor à palavra. É quando você, como eu até trouxe no culto de quarta, quando você tem vergonha do que Deus pode estar vendo que você está fazendo na terra. Essa vergonha é um temor, né? Não é medo. Eu não tenho medo de Deus. Eu tenho temor a Ele. Eu sei a grandeza que Ele tem sobre a minha vida, sobre a sua. Eu sei que Ele é Senhor, eu sei que Ele é meu Pai, eu sei que Ele é juiz. Então eu tenho temor a Ele. Medo não, tá? Nós não precisamos ter medo de Deus. Porque quando você tem temor, você tem respeito, tá? Qual é o livro? Nós estamos lendo aqui, ó, Isaías, capítulo 11, no versículo 2. Estamos falando aqui dos 7 Espíritos de Deus, que é um só, que é a plenitude do Espírito Santo. E você já entendeu, já falei em outros cultos e lives, que esses 7 Espíritos é o castiçal de Deus, né? Quando você olha e vê os 7 Espíritos, as 7 tochas,
vivas, ativadas dentro de você. Então, o que que acontece? Quando você fica transgredindo em alguma lei, essas tochas, elas vão se apagando. Quando apaga a sétima, né, que são 7 espíritos, você transgrediu tanto que a 7ª tocha é apagada, aí entra o versículo onde sai um demônio e volta a 7 pior, porque os 7 espíritos se apagaram, o Espírito Santo se entristeceu e ali vem 7 demônios, eles se acoplam nesse lugar, e aí o Espírito Santo não tem mais lugar de fala, porque para ele falar através da sua vida, para você entender a voz de Deus, precisa estar no ambiente santificado. Então, conforme você transgride, conforme você vai perdendo esses 7 espíritos de temor, de sabedoria, porque uma pessoa que perde o temor a Deus, você pode entender que todos os outros espíritos já se apagaram. Todos os outros vêm. O último a se apagar é o temor. É quando a pessoa já se contaminou em alguma área, já não acredita mais nas escrituras, pessoas que acabam blasfemando contra o Espírito Santo. Então você vai entender que ali o último a se apagar é o temor. E quando você apagou essa última chama, o Espírito Santo ele não governa mais sua vida. Já são espíritos malignos que estão governando a sua vida. Foi quando eu falei qual é o trono que está governando a sua vida. Porque, infelizmente, quando você começa a desagradar o Pai e transgredir no que você já aprendeu, o Espírito Santo ele vai se entristecendo, se silenciando, até o ponto de você não ouvir mais a voz dele, porque agora você só vai ouvir a voz da serpente, a voz da contaminação, né? Então eu quero que você hoje, em nome de Jesus, guarde isso no seu coração. Uma mulher cheia do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, precisa estar com esses 7 Espíritos de Deus ativado. Você precisa se analisar todos os dias. Senhor, a sabedoria está sobre a minha vida? Eu estou conseguindo entender? Senhor, o espírito de inteligência está sobre a minha vida, porque a inteligência também vai abrir portas financeiras para a sua vida. Porque Deus quer que você viva o melhor dessa terra e vai exigir inteligência para você aprender a gerar o dinheiro, multiplicar o dinheiro, para sobrar na sua conta, para você poder olhar e viver o que está escrito na palavra, que você vai ter para emprestar e não pedir emprestado. Então, tudo isso vem da inteligência. Todos os dias eu me sento e eu penso, Senhor, esse espírito de inteligência está tão ativado, qual é o projeto que eu posso agora para gerar essa área financeira sem estar contaminada, sem precisar passar por cima de princípios cristãos, sem precisar colocar um preço e perder o meu valor. Então você ativa isso, que é o espírito de inteligência, tá? Espírito de conselho. Como que eu posso aconselhar uma pessoa se eu ainda estou aprisionada em algum cativeiro? O que você vai transferir para aquela pessoa se você ainda sangra? Se tem alguma área da sua vida que está sangrando aí, você vai acabar sangrando em outras pessoas. Se o espírito de fortaleza está aí, se você está firme na presença de Deus, se você consegue orar, se você consegue jejuar, se você consegue levantar uma campanha, você e Deus, sem precisar de um coletivo como estamos fazendo. Se o espírito de conhecimento está ativado e o espírito de temor, que é o principal. O espírito de temor precisa estar sobre a minha casa, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então, quero que você, em nome de Jesus, se analise hoje, se analise e fale, Senhor, qual é o Espírito de Deus, que é um só, mas são 7 na plenitude, está hoje em desacordo com a minha vida. É uma reflexão e que você possa encontrar respostas para todas as suas perguntas e que não sejam pessoas que estejam ali, né, tirando as suas dúvidas, mas que você tenha intimidade com Deus, de entrar no teu secreto e Ele te mostrar qual é a área que ainda você precisa consertar da sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Vamos orar, quero orar em cima dessa passagem hoje de Isaías. E eu quero, em nome de Jesus, apresentar mais uma live, mais um tema e deixar a nossa ministrante trazer uma palavra direto do céu também. Vamos orar? Curve sua cabeça em reverência ao Espírito Santo de Deus.
Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade daquele que vive e reina, Pai, nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Pai, diante das cortes celestiais, eu venho me apresentar como apóstola deste ministério Liberty Global. Senhor, eu apresento esta campanha, Pai, sobre as cortes celestiais, que essa campanha suba como um cheiro suave às tuas narinas. Senhor, em nome de Jesus, eu venho te pedir, Pai, que o Senhor, Pai, desperte os sacerdotes dos nossos lares. Senhor, nós estamos decretando no mundo espiritual que o cajado está pesado, Pai, que o cajado foi liderado para estar sobre a mão dos homens, mas por eles estarem dormindo, Pai, nós estamos segurando, Pai, porque o Senhor encontrou alguém na brecha, Pai. O Senhor hoje encontrou uma mulher, Pai, posicionada, Pai, para estar à frente de uma grande batalha. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz, Pai, em Isaías, que nós precisamos ter os 7 Espíritos de Deus ativados sobre as nossas vidas, que se torna um só, que é a plenitude do Espírito Santo. Senhor, ativa essas mulheres, Pai, ativa estes homens, Pai, que estão comigo nesta campanha, e que eles possam, Pai, entender o chamado, a missão que o Senhor tem com cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, como o Senhor diz em Daniel, que no primeiro dia o Senhor ouviu a oração, Pai, do teu filho amado. Nós estamos aqui com a certeza, Pai, de que em unidade o Senhor já ouviu, Pai, as nossas orações. Nós estamos aqui porque amamos almas, Pai, e essas almas são preciosas para ti. Nós decretamos falência, Pai, no mundo espiritual de Satanás. Nós decretamos, Pai, que Satanás é um derrotado, acabou para ele, Pai, porque a tua igreja se levantou em santidade, a tua igreja se posicionou no mundo espiritual. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que hoje será um tema poderoso e que vai cair mais escamas dos nossos olhos. E aonde tiver, Pai, ainda algo que o Senhor queira consertar nos teus filhos, na tua igreja, até em mim, Pai, que o Senhor possa estar disponível. O Espírito Santo tem lugar de fala. E nós estamos aqui, Pai, disponíveis para ouvir, entender, absorver, porque temos um coração ensinável. E eu apresento já esta campanha nas cortes celestiais, o 6º dia, com a certeza de que o nosso milagre já foi gerado e só estamos esperando ele descer para a terra. Em nome de Jesus, amados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado, engrandecido é o nome do nosso Senhor. Quero convidar agora a nossa pastora Eliana, trazer uma palavra rema do céu. Eliana, fala um oizinho aqui comigo, por favor, para eu te chamar. Em nome de Jesus. Deixa a Eliane me dar um oi aqui, vou colocar ela na live. Recebam essa profeta do Senhor, essa serva do Senhor, em nome de Jesus. Deus é fiel. Aleluia, Senhor. Pastor Eliana, me dá um oi aqui para eu subir a senhora na live. Lília, as obreiras, se alguém puder dar um toque nela, por favor, no particular. Palavra poderosa. Aleluia, Senhor. Deus tem feito grandes coisas, amados. Eu não tô vendo ela, Elisa. Eu não tô vendo a pastora Eliana. Eu não vi, amados. Me mostra aqui em nome de Jesus. Tem muita gente subindo aqui.
Amados, não tá aparecendo para mim a pastora Eliana. Como que tá o dela aqui para eu ver? Agora apareceu, ó. Eu mandei para ela já, agora apareceu. Uh, uh. Pastora Eliana, glória a Deus. Meu Deus, até que enfim. Que Meu prova foi pai, essa que eu falei, eu não tô prova, vendo? prova. Eu tô passando prova, pastora, desde 7 horas da noite. A minha voz sumiu toda, toda. O diabo levantou com fúria aqui na minha casa, mas ele está derrotado em nome de Jesus. Falei para as meninas assim, eu já estava sentindo aqui o poder de Deus. Sabe quando o manto vem já? Eu estava tomando banho, o manto da palavra já estava vindo. E aí, quando foi 7 horas, o ataque veio. Falei, Satanás, você está derrotado em nome de Jesus. Me dá minha voz de volta aqui agora. Quero minha voz de volta aqui agora, Senhor. Envia os anjos daqui que estão aqui para me servir. O Senhor falou que tem anjos para me servir, então eu quero que o Senhor vai lá agora. É o comando para os anjos, vai lá e toma minha voz de volta, eu recebo a minha voz, eu estou aqui para a honra e glória do Senhor falando. Desde já eu quero dar uma boa noite para vocês, libertadores, né, que estão aí, libertadores, porque eu já posso considerar libertadores, que estão aí aprendendo a palavra, né? Nós temos aqui a palavra que está lá em Josué, a partir do versículo 14, que diz assim, Jesus renova a aliança com o povo de Israel. E eu quero que você já, como ferramenta de Deus nesta noite, porque o teu corpo é instrumento do Espírito Santo. Então já pega o seu dedinho, já compartilha essa live, porque hoje o Senhor vai falar com os sacerdotes diretamente. O Senhor hoje vai trazer uma palavra. Eu quero te dar uma estratégia agora. Uma estratégia espiritual, direto do trono. Porque eu tenho usado isso e tem dado muito certo. Quando você for ouvir uma live, ouça perto do seu sacerdote, porque você vai fazer ele ouvir. Pregue perto do seu sacerdote, que você vai obrigar ele a ouvir a palavra. Você vai obrigar, você vai decretar no mundo espiritual, você vai ouvir, vai doer, dói em quem doer, mas você vai receber essa palavra. Eu não consigo nem ficar sentada, para pregar. Porque o meu negócio é andar, é correr. Igual a canela de fogo, é correr pra lá e pra cá, e pregando a palavra. Eu tô aqui de castigo, mas assim, esperançosa, crendo na visão que Deus nos deu, que Deus deu pra pastora. E estamos na mesma visão, que é libertar pessoas. E como libertadores, nós temos que ser instrumento. Instrumento da verdade, instrumento da palavra. Já pega a sua espada e já começa. E compartilha comigo assim. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. E deixai fora os deuses, as quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vós sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, queridos, que com essa palavra, Deus vai falar com o Esse tá sacerdote. onde? É Josué quanto? Qual a palavra, Eliana? Josué quanto? 15. Josué 24, 14, 15. Acho que eu esqueci de pôr o 24. Tô nervosa também, né, gente? É Josué 24, capítulo. 14, capítulo 24, 14, versículo 14 e 15. Ah, tá. Tava procurando aqui, poxa. É porque eu não falei, pastora, perdão, não falei o capítulo, não. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Aleluia. Pega o seu dedinho e já compartilha. Por quê? Porque você é ferramenta de Deus nesta noite. Glória a Deus. Josué, no fim da vida, reúne o povo em Siquém, lugar do encontro com Deus, e lança uma escolha definitiva. Ele não apenas pede uma decisão, mas ele dá o exemplo. O que o Senhor quer dizer aqui? O que Josué quis dizer aqui? Seja você o primeiro a fazer. Seja você o primeiro. Meu sacerdote está dormindo, o meu também dorme. Mas ele tem um tempo certo para dormir, porque eu me levantei. E quando eu me levanto, eu tenho uma palavra profética, porque a Bíblia me dá respaldo para isso. Se eu ando em obediência, eu tenho respaldo para ativar a palavra que está aqui em Josué. Então eu preciso ter uma consciência de que, o que Josué quis dizer aqui? Que se eu estiver servindo a vários senhores, eu não vou conseguir ter essa estratégia, esse discernimento para tomar essa decisão. Muitas das vezes a mulher quer que o marido ande na presença do Senhor, que o marido faça a vontade de Deus, mas ela não se decide de que lado ela está. Ela não renuncia. E a sua atitude vai te mostrar quem você é diante de Deus. A tua atitude vai te mostrar o que você vai ter diante de Deus. Porque as promessas estão lá. Então, por que não aconteceu na sua vida ainda? Eu faço uma pergunta. Por que ainda não foi ativada na sua vida? Se a promessa está lá? Se a palavra está lá? Não é você a primeira a ficar, nem a primeira a receber. Eu já recebi, porque eu estou profetizando. Não depende do diabo querer ou não. Não depende de Satanás aprovar ou não. Depende da minha atitude, depende do Senhor. A palavra do Senhor é assim, sim, não, não. O que passar disso é do Satanás, o que passar disso é do maligno. Então por que eu vou duvidar? Por que eu vou desconfiar de alguma coisa que Deus tem feito? A minha palavra é só essa, confiar, porque eu não preciso fazer nada. Eu preciso renunciar a algumas atitudes. E nem sempre eu quero renunciar. Porque a renúncia vai doer. A renúncia vai doer em você. E muitas das vezes, você quer a bênção, mas você não quer pagar por ela. Você quer a vitória, quer que a vitória chegue até você, mas você não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço da renúncia. Será que você está disposta a pagar o preço da renúncia pelo seu sacerdote? Será que hoje, você, mulher, você libertadora, está disposta a renunciar à sua carne por amor ao seu sacerdote? Pois para o seu sacerdote ficar de pé, não depende de Deus. Depende de você. Porque se eu obedecer, a palavra se cumpre. Se eu não obedecer, a palavra vai ficar vazia. É testificável eu andar na presença de Deus e receber. Porque o intuito de Deus é te abençoar. Ele não quer cortar você de nenhuma bênção. Ele não quer te excluir de nenhuma bênção. Ele quer que você receba. Mas para receber, você precisa sentir alguma falta de alguma coisa. Para receber, você precisa doer em algum lugar. E muitas vezes você não quer sentir dor. Muitas vezes você está aí com as mãos estendidas, mas não quer pagar o preço, não quer sentir o que Deus tem para você. Muitas vezes, quando você está buscando algo, meu sacerdote está bebendo, meu sacerdote está... Eu fui lá agora, em cima, falei, abaixa o som, porque eu falei que tem um bar em cima da minha casa. Mas isso me atrapalha? Não, eu fui lá e só dei. Eu só falei, abaixa. Eu não pedi para abaixar, porque com Satanás você não brinca. Com Satanás você não pede. Satanás você manda. Satanás você ordena. Satanás você não tem que falar, pode passar aqui, deixa eu passar. Não, sai, que eu estou passando. Porque o povo de Deus ele tem que ter autoridade. E eu estou vendo mulheres que eu estou fazendo atendimentos e eu estou vendo mulheres que estão debaixo da mão de Satanás, que estão debaixo das garras de Satanás e está falando, me ajuda. Mas quando eu vou olhar, a pessoa está em total desobediência. A pessoa está em total desordem. Não quer orar.
não quer buscar, não quer interceder, não quer pagar preço, não quer renunciar. E se você não quer fazer isso, você está querendo o quê? Está querendo bênção? Aí quando seu sacerdote virar transformar, você está aí de qualquer maneira. Deus não traz nada, Deus não coloca vinho novo em odre velho, não, minha querida. Deus não vai. Se você está no odre velho ainda, quer transformar o seu marido, o seu sacerdote, só que Deus vai te dar algo novo quando você se tornar uma pessoa nova. Quando você se tornar uma pessoa diferente. Seu sacerdote vai ser todo transformado para quê? Para você virar para ele e falar, não vou obedecer, não? Para você virar para ele, não estou sobre a tua autoridade, não quero saber, eu vou fazer o que eu quero, eu faço o que eu bem entendo. Se eu não obedeço a Deus, que eu não vejo, eu vou obedecer um sacerdote que está ali do meu lado? Se eu não obedeço, na verdade é o contrário. Se eu não obedeço ao meu sacerdote, eu vou obedecer a Deus que eu nem vejo? Então eu preciso ter consciência. Eu tenho a consciência de quando o meu sacerdote mudar, eu vou andar no estreito. Porque eu vou. Porque o cara já é todo certinho. Aí eu pego ele, trago ele para a presença. A presença é conserto. A presença é confronto. Eu vou ter o quê? Eu vou ter um sacerdote totalmente intenso na palavra. Eu vou ter um sacerdote totalmente pronto para falar assim, isso você não vai fazer. Será que eu estou disposta a ouvir essa palavra? Você não vai fazer? Será que eu estou pronta para ouvir o não do meu sacerdote? Muitas das vezes eu peço algo que eu não estou dando conta. Eu peço algo que eu não vou dar conta de carregar. Como que eu vou carregar? Por exemplo, eu tenho um caminhão de areia só, mas eu vou pôr 2 caminhões de areia dentro de um. Não vai caber. Não vai caber, sabe por quê? Porque Deus, ele traz tudo conforme a sua graça, a sua unção. Tudo que você carrega é porque você dá conta de carregar. Será que você vai dar conta de carregar um sacerdote que está pleno na palavra, que está andando direito na palavra? Será que você vai estar sujeita a esse sacerdote totalmente direcionado à palavra? Eu faço a pergunta, será que a sua identidade está pronta para receber um novo sacerdote? Será que o seu caráter está pronto para receber um sacerdote direcionado de Deus? Não, mas eu quero só pedir. Senhor, me dá o meu sacerdote. Senhor, levanta o meu sacerdote. Senhor, conserta o meu sacerdote. Será que eu vou querer esse sacerdote transformado? Ou será que eu preciso pedir Deus que transforme a minha vida para que eu possa suportar o sacerdote que Ele colocou na minha vida? Porque tudo tem a hora. Tudo tem o seu começo. Tudo tem o seu princípio. Então eu preciso, se o meu sacerdote ainda não está na presença, é porque está faltando algo. Deus requer mais algo de mim. Talvez Deus queira de você mais oração. Ai, irmã, mas eu estou orando. Será que a oração tem sido genuína? Será que a tua oração tem sido genuína? Será que o teu arrependimento tem sido genuíno? Será que a tua obediência tem sido em 100%? Porque eu peço a Deus e eu tenho que dar conta depois que Ele me entregar. Porque quando Ele me entregar a vitória, eu tenho que estar preparada para essa vitória. Aí eu vejo pessoas assim, Senhor, muda o meu sacerdote. Mas em que você quer que ele muda? Deus, ele é intencional. Pedir mal. Em que você quer? Senhor, eu quero meu sacerdote conserto na palavra. Eu quero meu sacerdote íntegro, com caráter cristão. Mas me prepara também para receber esse sacerdote. Me prepara para ser a estrutura do meu sacerdote. Deus, ele não tirou a costela de Adão e me fez mulher, me fez semelhante a Eva, para poder eu ficar querendo ser mais que o meu sacerdote, ou querendo mostrar serviço ao meu sacerdote. Deus me fez, tirou da costela, porque eu protejo o coração do meu sacerdote. Eu protejo o coração dele.
Se eu sou uma mulher que protege o coração do meu sacerdote, eu vou orar e não vou fazer nada que desagrade ao meu sacerdote. Porque ele é o meu cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Meu sacerdote é o meu cabeça. E eu preciso estar integralmente acessível, quebrantada, para receber a correção que vai vir. Porque vai vir correção. Porque vai vir. E não adianta você falar, não vai, mas porque vai. Porque vai. Porque a transformação, ela vem gradativamente. Nós não estamos... quando nós estivermos totalmente libertos, é quando nós subimos para a glória. Deus tira correndo para não contaminar. Mas enquanto nós estivermos vivendo nessa terra, nós necessitamos ser quebrantados. Será que o seu coração está quebrantado o suficiente para receber a correção do seu sacerdote? Porque uma coisa é você receber a correção da apóstola, outra coisa é a sua líder de cela te chamar atenção, outra coisa é você, no seu eu, no seu particular, de porta fechada, saber qual é o seu caráter diante de Deus. Qual tem sido o seu caráter? Como você tem se comportado diante de quatro paredes? Quando você fecha a porta, qual tem sido a sua atitude? Será que você tem sido íntegra? Ou será que às vezes você fala um palavrão? Você pega uma coisa emprestada e não devolve? Ou será que você vai lá, pega uma frutinha do supermercado sem ele saber? São coisas pequenas. São coisas pequenas. O Espírito Santo, outro dia eu estava olhando, o que contamina o homem são coisas pequenas. Outro dia eu estava vendo um vídeo e o Espírito Santo, eu até falei para as meninas da célula, o Espírito Santo, ele comunicou no meu coração, frutificou no meu coração, que o diabo, ele vem sorrateiro. Quando antigamente eles queriam quebrar as pedras certinho, eles faziam um quadrado, aí riscavam aonde eles tinham feito o quadrado, riscavam o risquinho. E abriam e colocavam, bem pequenininho o risquinho, e colocavam micro madeira e colocavam gotas de água na madeira, colocavam água na madeira para a madeira inchar. A madeira inchava, abria um pouquinho aquela pedra, colocava mais uma madeira maior um pouquinho, jogava água, a madeira inchava, abria mais um pouquinho. Assim eles tiravam a pedra quadrada certinha, para não bater marreta, não bater martelo. Assim é Satanás na vida do crente hoje. Ele vai chegando devagarinho, isso não tem problema não, isso não tem pecado não. E aí você acha, você se sente o cara, você se sente a cristã. Mas você sabe o que você tem feito? As quatro paredes, depois que fecha a porta, depois que fecha o seu portão. E aí vem falar, eu tô pronta para receber. Deus hoje, ele tá te confrontando para ver quem você é às escondidas. Quem você é com as cortinas fechadas. Porque é fácil eu chegar aqui e falar, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro. Mas e o real? E a realidade? E o caráter cristão? Porque você só recebe poder. Eu vejo, apóstola, pessoas querendo o oba-oba, pessoas querendo se passar por grande, pessoas querendo ser o maioral nas internet, de boca para fora. Quando chega na casa da pessoa, a pessoa tá podre. E aí a gente não sabe nem o que fazer. Por quê? Porque prega uma coisa e vive outra. Deus, ele é confronto. E não adianta o inimigo tentar distorcer a situação. Porque aqui, eu já estou pregando só no capítulo. Glória a Deus. Aqui, tudo para falar, vai dar não. Então, quer dizer, quando você começa a entender o que é ser cristão, que não é sobre você, é sobre o que você carrega e é sobre o que você transmite a pessoas. Às vezes vê pessoa cheia do fogo, cheia da unção, mas não sabe o que a pessoa passou, não sabe o que a pessoa viveu, não sabe as experiências que a pessoa teve para estar olhando e falando assim, ó, eu sei o que eu estou falando, eu sei do que eu estou pregando. E aí a pessoa fica no oba-oba querendo falar que viveu, aí chega na primeira pedra pequena, toma um tupicão, cai lá embaixo. Não sustenta aquilo que ela prega, não sustenta, porque ela não vive. Ela não vive. E aí chega um confronto, chega um abençoado que a gente fala e vai querer desmascarar.
Cristão nunca vai ser desmascarado. Mas eu tô falando de cristão genuíno. Eu tô falando de cristão temente. Eu tô falando de cristão obediente. Que pede e recebe. Gente, eu tô vivendo... Eu já tô dando chute na cara do cão, que eu não tô nem aí. Porque eu tô vivendo um tempo de aceleramento na minha vida de 5 meses pra cá. Depois desses 40 dias, Deus acelerou a minha vida de uma tal forma que Ele transformou e eu não sei falar outra coisa a não ser bênção. Eu não sei falar outra coisa a não ser vitória. Porque o Senhor, Ele é o que você sente. Se você profetiza, se você é uma mulher que só sabe murmurar dos seus problemas, se você é uma mulher que só sabe contar a derrota do seu cônjuge, se você é uma mulher que só sabe contar que o seu cônjuge te traiu, que o seu cônjuge te fez aquilo, eu sinto muito. Sinto muito lhe informar, mas você vai demorar muito para receber sua vitória. Você vai demorar muito para receber, porque você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu que ainda que tudo esteja ao contrário, que ainda que você estiver remando contra a maré, Deus ele não vai deixar de estar contigo. Se for preciso, Ele vai te carregar e subir a maré. Ele vai te atravessar essa correnteza. Porque não importa para onde você vai, importa com quem você vai. E eu te pergunto hoje, com quem você está indo nessa correnteza? Com quem você está indo nessa correnteza? Você está indo com os de Baal? Ou você está indo com quem está com seu cônjuge? Que a sua luta não é contra carne nem sangue, mas a sua luta é contra principados, potestades, dominadores das trevas. E às vezes, para dominar as trevas, você vai ter que renunciar a algumas coisas. Para vencer as trevas, você vai ter que renunciar a sua carne. E talvez a sua carne hoje te pede para ouvir certos tipos de música. Talvez a sua carne hoje te pede para falar assim, vamos só ali conversar uma fofocazinha e vamos voltar. Vai ser só um pouquinho, vou chamar minha amiga ali para contar um BO, para contar um problema. Aí quando você chega em casa, o anjo estava do seu lado para te entregar, não te entregou porque estava fofocando com a amiga. Estava conversando fiado, em vez de orar. Em vez de buscar a presença, em vez de renunciar, porque o diabo ele tem pratos à sua frente, ele sabe o que ele te entrega, ele sabe para quem que ele entrega, ele já seleciona, ó, essa aí ela gosta disso, ela gosta de música mundana, então o que eu vou fazer? Eu vou entregar um pacotinho para ela e vou mandar uma música para ela de brinde, que ela vai receber, que é de graça. Então, você vai cair nessa pechincha de Satanás, porque Satanás ele te dá pechincha. Satanás ele te dá miséria, ele te dá migalhas. E aí você fica recebendo migalhas de Satanás, não obedece a Deus, e Deus lá com as mãos cheias de bênção para te entregar, e você não recebe porque tá fofocando, tá conversando fiado, tá lá mentindo, pequenas mentiras que no dia a dia que você acha que não tem problema. A madeirinha, ela vai aumentando de tamanho conforme a pedra vai saindo do lugar. Satanás, ele vai aumentando pecadinho, pecadão. Ele não começa com pecado grande não, amadas. Ele começa com migalhinhas. E aí você não consegue reter, porque não está em oração, porque quem vive em oração sabe quando o diabo está lá tentando ele. Quem vive em oração tem discernimento. Quem vive em oração está percebido. Aí você não quer, porque deixa de fazer a obra. Quando você entende o quão grande Deus é, quando você entende o quão grande Deus é, você deixa de viver aqui na terra. Você começa a viver no céu. Você começa a viver o sobrenatural. Então pode vir problema que for que você não sente. Pode vir as manifestações que for que você não vai sentir. Sabe por quê? Porque Deus ele está te carregando. Porque quando você está passando luta, você está em oração.
Aí o diabo chega, ó, não vou mexer com ela não, porque toda hora que eu chego ela tá orando, toda hora que eu chego ela tá buscando, toda hora que eu chego ela tá louvando, quando ela não tá adorando ela tá louvando, quando ela não tá louvando ela tá lendo a Bíblia, quando ela não tá lendo a Bíblia ela tá ministrando, quando ela não tá ministrando ela tá vendo uma palavra, quando ela não tá vendo uma palavra ela tá estudando. O diabo não tem brecha. Aí você quer me dizer que tá sofrendo, que tá lá, oh meu Deus, tô sofrendo, meu marido não faz isso. Eu lá quero saber se o meu marido tá fazendo ou não. Quero saber que eu estou guerreando. E a batalha que Deus perde, a batalha que Deus pega, ela é ganha. Quando para de pensar assim, ó, será que eu vou vencer? Porque a batalha já está ganha. É você que joga ela na mão de Satanás. É você que entrega ela de bandeja para o diabo. Porque na hora que você fala assim, meu marido tá assim, ele vai continuar assim, minha amada. Ele vai continuar assim. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo crer. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. E se você não está vendo a sua vitória, eu também não enxergo ela, não. Eu enxergo a minha eu enxergo, tá descendo, daqui a pouco a minha vitória tá descendo. Se ela não chegou ainda, é porque eu preciso de mais conserto. Se ela não chegou ainda, eu vou me preparar para receber ela. Porque quando a vitória chegar, eu quero estar preparada, alinhada com o céu, para receber ela perfeito. Porque na hora que ela chegar, vamos de mão dada. Vamos fazer a obra de mão dada. O diabo quer isso, entristecer o coração, entristecer o seu coração. Porque se você está orando, imagina quando tiver 2 orando. Imagine quando tiver 3 orando. Imagine quando tiver 4 orando. Porque eu e minha casa não serviremos ao Senhor. Eu e minha casa já servimos ao Senhor. Essa é a tua palavra. Não tem que esperar. Eu já recebi pela fé. Eu já recebi. Se a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, eu já recebi. Já está na minha mão. Já fechei. Então eu não quero saber sobre ele. Eu quero saber sobre mim. Eu estou esperando o noivo. Eu estou esperando as boldas. Quando as boldas vier, eu quero estar com o meu sacerdote do lado. Independente se ele estiver fazendo alguma coisa ou não para Deus. Eu quero estar. E aí o meu sacerdote vai levantar, mas ele só vai levantar se eu estiver protegendo o coração dele. Como o osso dos ossos dele. Porque Adão falou, essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Quando ele falou isso, ele sentiu acolhimento. Ele quis dizer assim, ó, essa vai me abraçar, essa vai me acolher. Será que você tem acolhido seu sacerdote hoje? Será que você tem colhido o seu sacerdote hoje? Ou você tem escorraçado ele? Ou você tem falado com ele, você não presta, você não vale nada? Ou você tem dito para ele assim, você nunca vai parar? Você não vai sair disso? Você não presta mesmo? Cuidado com o que você fala. Nossas palavras têm poder. E se você não serve para profetizar o bom sobre o seu esposo, sobre o seu marido, sobre o seu sacerdote, como é que você vai profetizar alguma coisa na vida das pessoas lá fora? Que estão lá perecendo, esperando você se alinhar para ir para lá. Quantas vezes pessoas, tá aqui na live, que assim Deus me mostra, estão perdendo oportunidades de cumprir o ID do Senhor, estão perdendo. Às vezes Deus coloca pessoas na frente dela e ela não tem coragem de falar, ó, Jesus te ama. Ou pelo menos assim, sabe falar Jesus te ama? Não, ó, a minha apóstola tem uma palavra preciosa. Segue ela lá, vai lá. Se você não sabe falar, anuncia quem fala. Anuncia, seja ferramenta de Deus, seja a boca de Deus na terra. Para de profetizar, para de deixar sua boca ser usada por Satanás. Acorda tu que dormes. Porque você precisa acordar, os tempos são de guerra. Tá tendo uma guerra espiritual e você tá dormindo. Levanta, mas pro meu sacerdote ficar do meu lado, será que eu estou preparada para andar junto com o sacerdote? Se eu ainda estou cheio de ferida emocional, se eu ainda estou no isolamento, se eu ainda estou na incredulidade, se eu ainda estou na solidão. Eu preciso me curar.
Se eu não consigo amar o meu semelhante, como que eu vou amar o meu sacerdote que está do meu lado, que dorme do meu lado comigo? Eu não posso perder. Ele é um semelhante. É uma alma. E eu tenho que ver ele como uma alma. Não como meu cônjuge. Senhor, ele está aqui, mas eu sei que ele vai mudar. Eu sei que o Senhor tem grande obra. Eu sei que o Senhor tem um grande mover na vida dele. Eis-me aqui como intercessora dele, Senhor. Eis-me aqui como intercessora dele. Ao invés de praguejar, ao invés de jogar pedra, ao invés de você ser pedra de tropeço na vida do seu sacerdote, seja bênção. Quantas mulheres têm sido pedra de tropeço na vida do seu sacerdote? Quantas mulheres têm infernizado a vida de sacerdotes sendo rixosas? Eu vou falar porque a Bíblia é confronto. Se o Espírito está falando, eu vou falar. Chega de pedir bênção sem querer obedecer primeiro. Chega. O mundo está cheio de mulheres que não querem nada com Deus. O mundo está cheio de mulheres que não querem ter caráter. Que não querem uma vestimenta melhor. O meu coração é de Deus. Eu sei que seu coração é de Deus. Mas o Espírito Santo, ele é santo. Será que você tem sido o templo do Espírito Santo mesmo? Que às vezes, nos mínimos detalhes, o diabo te ataca. Nos mínimos detalhes, o diabo te acha brecha, porque ele não entra na sua vida se não tiver brecha. Ele não consegue empatar a sua vitória, empatar a sua bênção, se não houver brecha na sua vida. Então eu preciso entender que nunca foi sobre mim. Antigamente eu pensava que eu era a rainha da balachita. Todo mundo tá me olhando, todo mundo tá me enxergando. Colocar uma roupa bonitinha, né? Colocar minhas pernas grossinhas, colocar uma sainha curtinha. Quando era mais nova. Agora não, a gente tá velho, a gente não faz essas coisas não. Né? Colocar uma roupa bonitinha. E Deus? A casca tá vazia. A casca precisa ser preenchida. Não tem como um governo entrar se já tem um. Então, tira esse governo que tá aí, ó. Tira esse governo sujo, coloca um governo novo. E aí depois você vem me falar se Deus te ajudou ou não. Depois você vem falar o que a pastora Eliana falou é mentira. Porque eu prego o que eu vivo. Eu não sei vir aqui e falar para você assim, ó. Tudo o que eu prego, eu vivo. Tudo que eu prego é que eu já vivi. Então, eu tinha todas as feridas. Eu tinha um ciúme imenso do meu marido. E o bichinho é feio. Não pode nem falar muito, não. Pode gritar, não. Pode gritar, não, porque senão ele escuta. Então, mas eu tinha ciúmes. Era doente. O bichinho, se ele respirasse, eu falava, quem é? Deus me curou. Deus tirou o governo que estava aqui, aquele governo podre. Aquele governo sujo, aquele governo que queria dominar, aquele governo que estava sobre Leviatã, Deus tirou. Aquele governo que estava sobre Jezabel, ele tirou. Aí colocou um governo novo. E esse governo novo trouxe obediência. E eu quis obedecer. Doeu? Muito. Muito. Arrancou minha carne, arrancou minha pele. Mas eu estou aqui, vivendo as promessas. Eu estou vivendo as promessas. Ainda tem mais promessa para viver. Quem vê a pastora Eliana hoje, às vezes eu conto na célula. Quem vê, a senhora fez isso? Fiz. Já fez. A senhora passou por isso? Sim, já passei. Eu já dormi na rua, irmão, com papelão. E hoje, então tudo que eu prego, eu sei o que eu tô falando, eu sei do que eu tô falando. E hoje eu posso curar mulheres, então não reclama do que você passou, não reclama do que você está passando. Isso é experiência para você aceitar o seu sacerdote mais submissa. Para você reconhecer o sacerdote que Deus te deu, para você dar valor pro sacerdote que Deus te deu. E às vezes a mudança dói.
A mudança dói. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram responsáveis por manter a aliança e servir ao Senhor. Hoje, você faz parte desse sacerdote. E a mesma escolha que Josué propôs é a chave do despertar. Escolha. O que Josué propôs aí? Ele propôs uma escolha. Olha, se vocês quiserem servir ao Deus de seus pais, tudo bem. Ou se vocês quiserem servir ao Deus dos amorreus do outro lado do rio, também por mim tudo bem. Mas eu e a minha casa servimos ao Senhor. Isso quer dizer o quê? Que não é sobre eles, é sobre eu, é sobre mim. É sobre o que eu quero transbordar na vida das pessoas. Será que o que eu quero transbordar na vida de pessoas é desobediência? Será que o que eu quero transbordar na vida de pessoas é soberba, orgulho, falta de paciência, intolerância? Será que é isso? Será que é isso que vai me fazer crescer espiritualmente? Ou será que eu preciso entender que primeiro eu preciso servir, depois eu preciso entender? Tem pessoas que querem mudar de nível, apóstola, mas não querem servir. Tem mulheres que quer o sacerdote com caráter, mas não quer servir o sacerdote não, apóstolo. E aí me fala, como que você serve? Como que você aprende, não quer aprender a servir, mas quer aprender a dominar? Quer aprender a ter as bênçãos? Como que você quer liderar sem aprender a servir? Todas as pessoas que são líderes hoje aprenderam a servir primeiro. E tem mulheres que não querem servir. Não quer servir. E hoje eu te convido a aprender a servir. A aprender a obedecer. A aprender a entrar nos átrios do Senhor. E saber quem você é diante de Deus. E eu deixo essa pergunta aqui. Quem você tem sido? Tem sido a mulher que escolheu obedecer a Deus e viver as promessas? Ou você escolheu ser submissa, obedecer e servir a um só Senhor? Quantas vezes você vai precisar ouvir que você precisa ser submissa? Quantas vezes mais alguém vai ter que chegar perto de você e falar para você herdar as promessas, você precisa obedecer. Para você viver o mover de Deus, você precisa obedecer. Você precisa descer. Descer do salto, descer do orgulho, descer da soberba, descer da altivez, descer desse pedestal para entender o que você é diante de Deus. Porque nós somos barro. Nós não somos nada. A Eliana, mulher, é tímida, não aparece quase, tá vendo? Todo mundo vê que eu quase não apareço nas redes sociais. Mas a Eliana, pastora, é a mulher que tem autoridade para pisar em serpente e em escorpiões. E se a palavra manda, eu faço, eu obedeço, porque eu estou em submissão aos meus líderes, aos meus pastores e às minhas atitudes e aos meus preconceitos, aquilo que eu aprendi dentro da palavra, aquilo que eu tenho buscado. Eu sou obediente ao meu Deus, que Ele tem direcionado. E quando você entra em obediência, e eu falo para você, eu entrei em obediência a partir dos 40 dias, apóstolo. E eu tenho vivido sobrenatural, porque eu conhecia, não conhecia a palavra. Eu conhecia Deus de experiência, de ter contato com o Espírito Santo. Agora, de conhecer a palavra, de ser íntima da palavra, de abraçar a palavra, de viver a palavra, eu estou vivendo tem 5 meses. E olha o que Deus já fez na minha vida. Olha o que Deus já fez, já me levou para 2 seminários, já estou aqui, já me levou para 2 conferências, estou aqui na live.
Isso é Eliana? Não, isso é Deus, gente. Deus, ele te leva. Não adianta eu querer correr para apressar as coisas. Deus, ele só vai te dar aquilo que você dá conta. Deus, ele só vai te dar aquilo que você dá conta de carregar. Não adianta eu pedir algo que eu não vou dar conta de carregar. E deixa eu dizer algo, você falou sobre ciúmes, né? Você falou assim, eu era muito ciumenta, e tem muitas pessoas hoje que se encontram nesse contexto da vida, né? O ciúme muito grande, a desconfiança muito grande, e eu vou para a palavra, a gente está falando de obediência, né? Moisés, ele está preparando Josué. Moisés, ele está preparando Josué. E aí, quando você vai ver Números, capítulo 11, versículo 28, 29, vai dizer assim: E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, olha aqui, ó, servidor de Moisés, então ele obedecia a Moisés, ele estava ali sendo liderado, ele estava sendo discipulado, porque o ministério de Moisés é um, o dele é totalmente diferente. Josué ele é conquistador de terra, ele vai lá e conquista. Moisés não, Moisés é o libertador, tirou o povo do Egito. Então ele é, ó, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor Moisés, proíbe-lhe. Porém, Moisés lhe disse: Tu tens ciúmes de mim? Ó, tu tens ciúmes de mim, Josué? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor desse o seu espírito. Josué está entrando aqui num ato de ciúme. Josué está vendo o povo profetizando, Deus desce e fala com Moisés, em parte com os 70 anciãos o que você tem. Josué está vendo aquilo ali, só que é ser humano, é profeta, mas é ser humano. Inflamou. Josué tem ciúme do líder, ó, não vou nem muito longe, do líder. Aí Moisés fala assim, ei, desce do salto, ei, tu tá com ciúme de mim? Bem queria eu que o Senhor levantasse milhões de profetas. Moisés está com visão no reino. Josué ainda não. Josué é que ele está falando assim, melhor só a gente, é melhor só isso, proíbe todo mundo. Mas Moisés, cheio da presença, fala assim, ei, menos, desce do salto, isso aí não vem de Deus. Ciúme não. Que bem o Senhor liberasse o Espírito Santo sobre a vida de todos e todos profetizassem. Então, ciúme não vem de Deus. Ciúme não está atrelado ao Espírito Santo. Ciúme é algo interno que está gritando, que se chama. Quando a gente tem. Fugiu a palavra. Quando você desconfia, quando você precisa de autovalidação, precisa da dependência emocional, vai gerando algo ali, gera ciúme. Então, a desconfiança leva a pessoa a ter ciúme, a prepotência leva ao ciúme, só é meu, só quero para mim, e Deus não trabalha dessa forma. Deus não gosta de ninguém dessa forma. Então, hoje, se vou fechar no ciúme, eu ia em outra passagem. Deus estava me levando lá em Mateus, mas como você falou, quando você falou do ciúme, eu falo, toda vez que eu entro numa live, eu falo assim, Senhor, o espírito de sabedoria esteja sobre o ambiente. Uma palavra vai virar uma chave nessa live. E quando você falou do ciúme, Deus falou, volta agora, filho, em Números, e vai falar que Josué, escolhido, separado, de sendo discipulado, mas sendo carne, ele teve ciúme. E Moisés exortou ele, falou, parou agora, não tenha ciúme. É o povo de Deus. Você vê que o tempo todo Moisés está falando assim, ó, o povo do Senhor, não é meu. Josué está com ciúme e poderia gerar algo maior. Quando Moisés sai da presença, que eu digo é recolhido, e o sucessor entra, que é isso que gera, você vê que Josué só começa o ministério quando tira Moisés. Eliseu só começa o ministério quando tira Elias. Então, o ministério de Josué poderia começar contaminado, se não tem uma exortação de um líder. Poderia começar achando que o povo era dele, não de Deus. Aí começa o ego, o ciúme, começa a soberba. Quando vê, Deus não está nisso. Já saiu, tirou a glória de Deus e colocou no homem. Então, eu quero fechar nesse texto. Não posso estender muito a live, porque tem um tempo para subir para o YouTube. Então, que você hoje, de todas as palavras que eu trouxe no começo, pastor Eliana trouxe, creio que muitas vidas aqui foram curadas, libertas, transformadas, que você possa entender, o ciúme não faz parte de um caráter cristão. Se você tem ciúme ainda, entre na cura interior, organiza os sentimentos, saia dos traumas,
Saia hoje desse nível de ferida que sangra em pessoas. E talvez hoje Deus fechou essa live para alguém que tem esse sentimento ainda, mas ele trouxe dentro da palavra. Isso aqui é a palavra. Isso aqui é o próprio Deus falando com você. Ciúme não está dentro do que eu tenho para sua vida. E fecha aqui com o coração cheio de gratidão. Quero agradecer a nossa pastora do ministério. Ela vai voltar aqui, viu? Nesses 21 dias, ela volta de novo. Vi que o povo gostou, estão falando aqui. Cheia, cheia. Eu só tô vendo aqui os comentários, viu, Eliana? Eu não vi os comentários, não. Tô vendo todos os comentários. O povo tá aqui cheia, cheia, cheia. Olha como ela tá. A live hoje podia ser vigília. Eles estão querendo vigília. Meu Deus. Não é? Coisa linda. Quando o Espírito Santo, ele tem lugar de fala, tinha algo preparado, mas Deus falou, não é isso, eu quero falar sem contexto. 3 folhas. Não falei nada, pouquinho. Comecei, deu já pro outro lado. Foi para outros cantos. É desse jeito que Deus faz. Mas vamos encerrar aqui. Daqui a pouco vai ter a célula da Obreira Elisa. É a célula de fora do país, tá? São os nossos membros que são de outros países. Estarei lá com eles hoje para apresentar a Obreira Elisa como líder, 1h da manhã. Se você puder entrar, Eliana, também te convido a trazer uma palavra. Vai ser 1h da manhã, que é o fuso horário deles. Vou estar com Jana, vai estar Vanusa. Se as líderes puderem entrar para dar essa força, tá? Nós vamos estar apresentando a serva do Senhor. Ela vai estar segurando esse cajado, que é uma nova célula. É uma nova não, já existe a célula, só que a antiga líder saiu do ministério, então a gente levantou outra pessoa. Então, eu tenho certeza que ela precisa agora de nós segurarmos na mão dela e vamos estar ali. Quem puder, entre. Nós vamos disponibilizar o link, vocês entrem, vai ser algo poderoso. Ó, Luciana, eu quero também. É cheio do Espírito Santo, o povo, tá vendo? Ó, o povo, eu quero. Isso aqui é o povo de Deus. Que coisa linda. Então, vou encerrar por aqui, tá, minha amada? Fica com Deus. Até daqui a pouco na célula, em nome de Jesus. Amo sua vida. Tenho certeza que Deus nunca errou. A missão sempre foi essa para a tua vida. Só estava adormecido. Lázaro só dormia. Mas agora Jesus chegou e falou: para fora, Eliana. Chegou o tempo de viver as promessas. É isso. Beijo, meus amados. Amo vocês em Cristo Jesus.